Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Vamos ler até o versículo de número 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, no nome de Jesus, que nós, diante do Senhor, diante, Pai, da Tua palavra, pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha iluminar também, ó Deus, o nosso coração e nos ajudar nesta noite, que a gente saia daqui, Pai, fortalecido, revigorado, e com desejo de servir cada vez mais ao Senhor, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Deus abençoe os nossos pastores que estão aqui, nossos obreiros. Deus abençoe cada irmão que está aqui também. Deus abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Silas, pastora Daiane. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Nós temos 37 livros no Novo Testamento, 27 no Antigo Testamento, e é chegado à conclusão que quem escreve este livro é o apóstolo João, que na ocasião estava na ilha de Patmos, isolado ali, sendo alvo de um imperador que tentou matá-lo em um outro momento, Domiciano. E a tradição diz que esse imperador tentou matar João lançando-o sobre azeite, óleo fervente. Só que Deus o guardou, então ele achou melhor exilá-lo. Isso, claro, por causa da presença dos apóstolos ali no contexto da igreja daquele tempo, a forma como Deus atuava por meio dos apóstolos, Deus operava por meio dos apóstolos. Esse é o motivo pelo qual nós não acreditamos que existam apóstolos hoje no contexto dos apóstolos do Novo Testamento. Porque esses homens, eles levavam esse nome não por escolha própria, escolha pessoal. Apóstolo significa enviado. E esses apóstolos em específico, eles eram apóstolos porque eles cumpriam alguns requisitos. Um deles, ser comissionado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, para alguém ser identificado como apóstolo hoje, precisaria
dizer que, de fato, Cristo apareceu para essa pessoa e disse: eu estou te chamando para ser apóstolo. Um outro pré-requisito para ser apóstolo era ter sido testemunha do batismo de João. E não tem ninguém vivo hoje que tenha participado ali, visto as pregações de João Batista, estado ali presente. Isso é impossível. Uma outra característica dos apóstolos era justamente a maneira como Deus manifestava o seu poder através dos apóstolos. Isso é interessante, esse ponto, porque quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, os prodígios e sinais que Deus operava por meio dos apóstolos, não espere que Deus opere hoje na mesma proporção de como Ele operou naquele tempo. Deus continua operando? Sim. Deus continua curando? Sim. Deus continua salvando? Sim. Mas não na mesma proporção. Por quê? Porque a maneira como Deus usava os apóstolos era uma espécie de chancela, de sinal para que as pessoas soubessem que aqueles homens, eles estavam ali como representantes do próprio Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a igreja foi estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos. Isso está no capítulo 2, versículo 20. Então, João escreve o livro do Apocalipse. Se a gente pegar o livro do Apocalipse, a gente consegue dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o caráter epistolar. Se a gente lê do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos Jesus se apresentando a João e dizendo para João entregar a mensagem que ele tem para a igreja. Um outro ponto interessante no livro do Apocalipse é que a sua linguagem é universal. Perceba que Jesus diz: João, escreve às igrejas que estão na Ásia. Só que quando a gente lê a mensagem do livro do Apocalipse, a gente vê que a mensagem tem tudo a ver com a nossa realidade. Então, Jesus que falou com a igreja daquele tempo é o mesmo Jesus que fala com a igreja de hoje. É o mesmo Jesus que falou com a igreja dos nossos pais. Por que que essa mensagem é importante? Porque a gente sabe que o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. O que nos sustenta de pé é a palavra de Deus. O próprio salmista disse que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que aqueles que estão com a sua vida alicerçada em Cristo, vêm os ventos, vem a tempestade, mas a sua casa permanece firme porque está sobre a rocha que é Cristo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, tem caráter epistolar. É revelado que existem pessoas em locais específicos que estão recebendo a mensagem de Jesus. Aqueles que estão na igreja de Éfeso, aqueles que estão na igreja de Sardes, aqueles que estão na igreja de Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira. Jesus falando ao seu povo, e isso é maravilhoso, porque quando a gente analisa o contexto do livro do Apocalipse, perceba que quando você vai estudando depois do capítulo 6 até o capítulo de número 18, uma das expressões que assusta é que a igreja de Jesus está no meio da grande Babilônia, uma expressão que é utilizada para descrever o sistema mundano naquele tempo. Porque a Babilônia ela era caracterizada pela promiscuidade, pelo apego às coisas materiais, pela mentira, pelo engano.
Então João, que está sendo usado por Deus para dizer à sua igreja que vocês estão no meio da grande Babilônia, aí talvez alguém poderia dizer, ele está no meio, mas continua sendo identificada como igreja de Jesus. Está no meio de um sistema corrompido, mas continua conhecendo a voz do seu mestre, do seu Senhor. Ela não perde as suas características, justamente porque Jesus continua falando à sua igreja, sustentando a sua igreja, cuidando da sua igreja. A segunda parte do livro do Apocalipse começa no capítulo 4 e termina no capítulo 5. Uma espécie de dobradiça, porque no capítulo 1 a 3 nós temos o contexto histórico, pessoas de verdade, em um contexto específico, recebendo a mensagem de Jesus, para que sejam aperfeiçoados e preparados para aquilo que Deus tem para eles. Capítulo 4, quando você lê, o texto diz no versículo 1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Essa segunda parte nós temos a seguinte expressão: estava uma porta no céu. Eu, João, vi essa porta. E uma voz que falou comigo como uma voz de trombeta. E disse, sobe aqui. E o que chama a atenção também é o versículo 2. Porque no versículo 2 tem a expressão arrebatamento. E tem também a expressão trono. Como que eu entendo o capítulo 4 e o capítulo 5, que é a segunda parte deste livro? Porque o capítulo 1 a 3 nós temos um cenário da igreja aqui na terra, da igreja de Jesus, que precisa permanecer firme diante de um sistema corrompido, diante de um sistema maligno. Precisamos estar lavando as nossas vestes continuamente no sangue do Cordeiro, dando valor ao sacrifício de Cristo, observando a sua palavra. Mas a mensagem que entra no capítulo 4 é que essa igreja que está aqui, representada por João, está sempre olhando para uma porta que está aberta no céu. João representa a igreja de Jesus, que está aqui embaixo, vivendo aqui embaixo, morando aqui embaixo, trabalhando aqui embaixo, mas sempre com os olhos voltados para o céu, dizendo, a porta está aberta, estou vendo o meu mestre, daqui a pouco eu vou subir. É isso que diz o versículo. Eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz como uma voz de trombeta. E aí eu pergunto para a igreja, o que a Bíblia diz que vai servir de sinal para a igreja quando Cristo vier arrebatar a sua igreja? O apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses 4, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Também disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando do arrebatamento. E o interessante é que tanto lá em 1 Coríntios quanto em 2 Tessalonicenses 4, ele vai dizer que o sinal claro de que o mestre está vindo buscar a sua igreja é que a trombeta vai soar. Olha só que interessante. E João está vendo o céu, como a igreja aqui embaixo está sempre olhando para o céu, vendo essa porta aberta, porque para a igreja de Jesus que está aqui embaixo, portas sempre estarão abertas, o céu sempre estará aberto. Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 12, olha, vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vão mentir e disser todo mal contra vocês, mas fiquem tranquilos, porque o vosso nome está arrolado nos céus, o nome de vocês está escrito nos céus. Uma voz como de trombeta, que disse, sobe para cá. Isso é lindo.
É João como representante da igreja ali, sendo um instrumento de Deus para dizer: a igreja que está aqui temporariamente, daqui a pouco será recolhida pelo próprio Cristo, será arrebatada pelo próprio Cristo e vai subir. É Jesus dizendo: sobe. Paulo disse que nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso é lindo. Não é Jesus que vem e desce aqui e arranca a igreja, no sentido dele descer mesmo e pegar na mão, não. Ele vai lá de cima bradar e dizer: sobe, sobe, sobe. E todo crente que estiver aqui vai subir e se encontrar com Jesus nos ares. Que lindo. Olha só o que ele diz no versículo 3. E logo fui, versículo 2, e logo fui arrebatado, e eis que um trono estava no céu. Então, João, que está descrevendo o contexto da igreja do capítulo 1 ao capítulo 3, ele tem agora do capítulo 4, o que nós entendemos como o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque se você ler do capítulo 6 ao capítulo de número 18, do capítulo 6 ao capítulo 18, você não encontrará a palavra igreja. Depois você leia. A palavra igreja aparece do capítulo 1 ao capítulo 3, não aparece no capítulo 4 e nem no capítulo 5. Mas nós entendemos que no capítulo 4, João é o representante da igreja, porque é crente, porque é servo de Cristo. E por que a igreja não aparece mais do capítulo 6 até o capítulo 18? Porque do capítulo 6 até o capítulo 18, o capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Daqui a pouco teremos a abertura também, o derramar do cálice da ira de Deus e o tocar das trombetas de Deus, descrevendo que a partir do capítulo 6 nós teremos o período chamado como período tribulacional, onde Deus vai derramar a sua ira sobre esta terra, onde todos aqueles que rejeitaram Cristo irão sofrer a justa ira de Deus, onde todos aqueles que estavam até dentro das igrejas, enganando, mentindo, dizendo-se ovelhas que estavam aqui no nosso meio, todos esses estarão aí recebendo a justa ira de Deus. E João, como esse representante da igreja, ele está mostrando para nós que a igreja ela é arrebatada. Por isso a palavra igreja não aparece mais do capítulo 6 ao capítulo 18. A igreja só vai aparecer lá pelo capítulo de número 21, quando o diabo é vencido, o anticristo é vencido, a morte é vencida, os ímpios são lançados no lago de fogo, junto com o diabo e os seus anjos, e a igreja estará vendo a nova Jerusalém descer do céu, ataviada como uma noiva para o casamento. Nós temos um resumo do livro de Apocalipse. Então, capítulo 1 ao capítulo 3, o contexto histórico, o contexto real das pessoas que recebem essa carta. Capítulo 4 e 5, João sendo arrebatado ao céu e tendo uma visão do trono de Deus. Isso significa dizer que quando a igreja for arrebatada, ela vai ter uma experiência maravilhosa. Porque a Bíblia diz que todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo disse isso em 2 Coríntios 5 e 10. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí, aqui está um ponto importante. Porque alguém lê a Bíblia de forma desavisada e diz: não, irmão Zé, crente não vai aparecer diante de tribunal. Porque tribunal é para ímpio, crente não tem que ser julgado por nada. Tem. A Bíblia diz que passaremos pelo tribunal de Cristo. São dois julgamentos. Um julgamento para recebimento de galardão. Outro julgamento para condenação. O segundo julgamento, aqueles que serão ressuscitados não terão seus corpos transformados em um corpo de glória. Eles serão ressuscitados, eles terão consciência.
saberão quem foram nas suas vidas, lembrarão de tudo que fizeram, mas lá estarão do lado esquerdo, como a Bíblia descreve, são bodes, não eram ovelhas. Eles estão ali só para ouvir do Senhor. Os livros serão abertos e a Bíblia diz que naquele dia vai ser revelado. O livro das obras vai dizer: o motivo pelo qual vocês estão aqui é porque o seu coração fez com que vocês vivessem do jeito que quiseram. O pecado manifestado na vida de alguém é a pessoa que rejeita o governo de Deus. O pecado, ele enaltece o ego humano, de forma que o homem fica incontrolável. O homem pensa ser dono de si mesmo. O homem diz: eu não quero, não preciso me sujeitar a ninguém, obedecer a ninguém. Essas pessoas que morrerem em seus pecados aparecerão diante do tribunal de Cristo. E lá o livro das obras vai dizer: a vida que vocês viveram é resultado do coração que vocês tinham. O livro da vida será aberto para mostrar que por conta das escolhas que fizeram, o nome deles não estarão escritos no livro da vida. Serão condenados, mas o tribunal de Cristo não. O tribunal de Cristo é para a igreja. E o tribunal de Cristo aparece antes do grande trono branco. Isso é lindo. Por quê? Porque embora a igreja hoje, quem olha para a igreja, vê como um povo que é atrasado, vê como um povo que não desfruta primeiro, vê como um povo que fica para trás. Jesus está mostrando que no último dia da igreja, a igreja vai sair da terra. Primeiro vai receber bênçãos, primeiro vai ser homenageada, primeiro, e o mais interessante é que isso que Deus tem para a igreja não é só por um momento, não vai ser coisa rápida, vai durar por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Eu sei que é difícil lutar contra o pecado. Eu sei que é difícil exercer o amor para com alguém que não dá motivos para amar. Eu sei que é difícil perdoar. Eu sei que é difícil contrariar a lógica quando o seu coração diz: se vinga, não faça o bem, não retribua o bem pelo mal que essa pessoa fez. Eu sei que é difícil, mas a gente também sabe, pelo que a gente ouve nas pregações, pelo que a gente lê na palavra, que se a gente faz o contrário desses sentimentos e dessa postura que a gente vê muito até mesmo no nosso meio, a gente estará dessa forma imitando o nosso Deus, imitando o nosso Cristo. Quando a Bíblia diz assim: olha, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, a Bíblia sabe, Deus sabe que nós não somos capazes de viver sem errar. Ele sabe disso, mas Ele está dizendo que o crente que ama a Deus de verdade, que cumpre a lei do amor, ele conseguirá manifestar quem Deus é através do seu comportamento. É alguém que ama, que perdoa, que dá a mão quando ninguém dá a mão, que faz o bem quando alguém lhe faz o mal, e esta pessoa estará lá no tribunal de Cristo, receberá galardão, receberá novo nome, receberá uma coroa, uma pedra branca, e Deus vai chamá-lo de servo fiel. Servo fiel. Eu tenho pensado nessas coisas. E não adianta a gente dizer, meus irmãos, ou pensar que a gente é melhor do que o outro, no sentido de: mas eu não sou tão falho. Quando você vai para Tiago capítulo 3, Tiago vai falar sobre a língua lá, tal, que a gente é tão falho até nisso. Se a gente não estiver vigiando, a gente às vezes vai pregar, que Deus, por sua misericórdia, dá a oportunidade para a gente pregar,
E aí a gente às vezes quer pegar texto bíblico, às vezes para desabafar no altar. A gente tem algo direcionado para alguém e pega o texto e... Eu já passei por isso. Só que Tiago começa o capítulo 3, embora a gente às vezes... A gente sabe que tem uns irmãozinhos que conversam demais. Até a gente que conversa pouco ainda vacila às vezes. Só que Tiago começa o capítulo 3 de Tiago dizendo assim: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Olha só que interessante, Tiago está se incluindo. Está incluindo os apóstolos, ele está dizendo: antes de começar aqui a discussão deste capítulo, eu já vou dizer logo para aqueles que se acham melhores do que os outros, todos nós, sem exceção, tropeçamos em muitas coisas. Irmãos, isso é tão interessante. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre arrependimento, que é voltar na direção contrária, que é dar a volta, que é mudar o pensamento, você sabe o que acontece na vida de alguém que está em um processo de arrependimento de verdade? Essa pessoa, ela não tem tempo para olhar para os defeitos dos outros. Por quê? Porque por ter agora essa compreensão, primeiro, de quem ela é, pecador, sujo, miserável, que merece a ira justa e santa de Deus, essa pessoa olha para si mesmo com desprezo e diz assim: eu careço da misericórdia de Deus, eu careço do perdão de Deus. Faz como Isaías, está contemplando Deus, está dizendo: ai de mim. Não, ela não está dizendo: Senhor, olha aquele ali, não vale, não, ai de mim, que sou pecador, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho lábios puros. Essa pessoa, ela tem consciência de quem é e ela condena a si mesma. Isso é arrependimento. Arrependimento. E aí, quando você chega aqui no capítulo 3, se você conseguir analisar com o tempo, você vai perceber que as igrejas da Ásia, elas podem ser utilizadas, no sentido de aplicação, para descrever fases da igreja de Jesus na terra. Alguém pode perguntar assim: a igreja tem falhas? Aí a resposta seria sim e não. Alguém poderia perguntar: a igreja tem defeitos? A resposta seria sim e não. Explico. Por que, irmãos, é assim e não? Porque nós temos a igreja invisível e a igreja visível. Nós temos a igreja que ela é composta hoje, a igreja invisível, por todos aqueles que morreram crendo no Cristo que viria. Isso inclui Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, etc, etc. Todos aqueles que não viram o Cristo em carne, eles fazem parte da igreja, compõem a igreja. E a Bíblia diz que essa igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Ela é pura, ela é sem mácula, porque ela não pode ser apresentada diante do seu noivo com sujeira, com defeito. A igreja invisível, ela é militante, ela é triunfante, nada para ela, nada atrasa a marcha dela. Só que a igreja visível não. A igreja que está aqui na terra, que é uma representação dessa igreja invisível, representação porque nem todos os que estão aqui e em qualquer outro lugar que é conhecido como igreja, são de fato membros da família de Deus, são de fato nascidos de novo, são de fato pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas. Irmãos, isso é bíblico. A Bíblia diz que
O joio foi semeado no meio do trigo, e a Bíblia diz que o joio são os filhos do maligno. Foi Jesus que disse. E dentro da igreja, em qualquer lugar do mundo, ou nós temos os filhos de Deus, ou os filhos do diabo. Se eu estou dentro da casa de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, eu não nasci de novo, eu tenho prazer no mal dos outros, eu vivo contrário ao princípio de Deus apresentado na sua palavra, eu não sou de Deus, não tem como ser. E aí, essa igreja visível, se você analisar Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que as igrejas passando por fases diferentes. Ora avivada demais, abençoada. Se você ler a carta aos Coríntios, a igreja cheia de dons. Pessoas profetizavam, pessoas falavam língua estranha, pessoas tinham dom de revelação, a igreja avivada. A igreja de Éfeso, uma igreja altamente doutrinada. Uma igreja que teve Paulo como pastor, Timóteo como pastor, teve apóstolos como pastores. Só que aqui ela recebe uma repreensão. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta agora às primeiras obras. Nós temos uma igreja aqui que, se você olhar para a história, a igreja católica, a partir ali, mais ou menos, a igreja católica romana, a partir ali mais ou menos do 9º século, até o século de número 15, 16, o período mais escuro que essa igreja viveu, uma igreja que tinha muitas posses, muitas terras, muito dinheiro, e aí você lê aqui que tem uma igreja que diz assim, olha, você diz eu sou rica e não tenho falta de nada, e o Senhor diz, mas você é pobre, cega, miserável e nu, ou seja, o seu problema vai muito além das questões materiais, o seu câncer é tão terrível que já passou para o seu corpo, não tem visão, não tem sensibilidade, não tem beleza, e aí você tem várias fases. E quando você chega aqui na igreja da Filadélfia, é lindo, porque essa igreja aqui, diferente, por exemplo, da igreja de Esmirna, uma igreja que Deus diz, olha, o diabo vai lançar algum de vocês na prisão, e vocês sofrerão por 10 dias, é simbólico, não significa que seria só 10 dias, mas pode ser que duraria a vida inteira, ou um tempo maior, ou um tempo menor, não interessa. O que interessa aqui é que Jesus está dizendo, eu sei, tenho conhecimento, que o diabo vai tocar em algum de vocês, vai fazer algum de vocês sofrer, e aí talvez alguém pense, não Senhor, eu não aceito, como tem por aí, a teologia da confissão positiva, você é um filho de Deus, não aceite que o diabo faça isso, não aceite que coisas ruins aconteçam na sua vida, não aceite a doença, não tem esse negócio de aceitar. Depois que o pecado entrou no mundo e afetou tudo que tocou, você vai adoecer, você vai passar por problemas, você vai ter percas, você vai ser injustiçado. Só que a igreja de Filadélfia não. Olha o que o Senhor diz, como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, isso aqui é interessante. Jesus está dizendo o seguinte, para Esmirna é peia, para Esmirna é dificuldade, eu vou permitir o diabo tocar, não vai matar, me pertence, não vai arrancar das minhas mãos de jeito nenhum, mas vai judiar, vai sofrer, vai padecer, mas vocês, Filadélfia, não, ninguém vai tocar, eu vou proteger, eu vou guardar. O que é que Jesus está dizendo? Tem muito crente, irmãos, que é fiel, é piedoso, é dedicado, mas só vive na prova, só vive na luta, só vive sofrendo. É Jesus dizendo, alguém pode pensar e dizer, Senhor, mas o que está acontecendo de errado? Não está acontecendo nada de errado, esse é o meu jeito de lidar com ele. Mas o irmão lá de Filadélfia, ele também é fiel, nem é igual ao outro, mas o Senhor tem guardado, tem protegido, isso não é da sua conta, deixa Deus cuidar de cada um, do jeito que Ele quer, o servo é dele.
A obra é dele. E aí, você vai lá para Tiago, capítulo 4. Se não me engano, é capítulo 4. Está lá em Tiago. Tem um texto lá que diz assim: quando você fala mal do seu irmão, você fala mal da lei. E agora você já não é mais transgressor da lei. Você está se colocando numa posição de juiz. E aí ele diz: quem és tu para que julgues o teu irmão? Olha só que lindo. Deus está lidando com cada um de nós de uma forma diferente. E a gente tenta achar motivos, razões. E Deus está dizendo: não, isso não é da sua conta. Muitas vezes os discípulos quiseram obter respostas de Deus para questões que Jesus deu, vamos dizer assim, uma tramontina neles, como a gente gosta de falar. Lá em Mateus 24, quando Jesus pregou o sermão da montanha, o sermão profético, o texto diz que os discípulos perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinais haverão da tua vida e do fim do mundo? Aí o Senhor Jesus disse assim: olha, não interessa daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os homens na terra, nem os anjos no céu, mas só o Pai sabe. Em Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram: Senhor, restaurará tu neste tempo a Israel? O Senhor diz: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Pelo seu próprio poder. Tem assuntos que não é da nossa alçada. O nosso papel é fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Aí, o texto diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: o que é santo. Só para vocês terem uma ideia, essa expressão Kyrios é a mesma expressão que aparece no texto hebraico, Kadosh, que significa santo. O Jesus que está se apresentando aqui à igreja de Filadélfia, ele não quer que esses crentes olhem para ele como apenas um personagem histórico, um grande revolucionário, um grande líder, um homem com uma moral elevada. Não. Quando ele diz esse, diz o santo, usando a expressão lá do Antigo Testamento, ele está fazendo com que os crentes ali, daquele tempo, já vivendo no final do século I, olhem para esse Cristo e o associem com o Deus lá de trás, o santo lá de trás, o eterno lá de trás. É para a gente olhar para o Cristo e tremer mesmo na base, chacoalhar a espinha e dizer: eu estou diante do Todo-Poderoso, do Santo, do Eterno, do Infinito. Eu estou diante dele, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha. Isso aqui é uma expressão de governo, de controle. Eu tenho a chave de Davi, uma expressão política. É Jesus querendo dizer para a igreja: eu tenho autoridade sobre a minha igreja. De fato, vou cumprir a promessa feita aos judeus, a Israel, sim, mas eu tenho controle sobre a minha igreja. Eu conheço as tuas obras e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Isso aqui é lindo, porque no contexto lá que eles viviam, o texto vai dizer mais à frente, versículo 9: eis que eu farei que os da sinagoga de Satanás. Eles viviam num contexto onde muitos judaizantes, que tinham ódio dos cristãos, que se identificavam como o povo santo de Deus, expulsavam eles das sinagogas. Vocês não são bem-vindos aqui, assim como o nosso Cristo, quando estava vivo, também não era bem-vindo. Vocês não cabem aqui. Aí Jesus está dizendo: eu tenho a chave de Davi, e vocês são aqueles que têm pouca força,
mas guardaram a palavra e a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, e os que dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. O que é que Jesus está dizendo? Eu tenho controle sobre a igreja, e por causa de quem vocês são diante de mim, eu vou fazer com que os seus inimigos sejam prostrados diante de vocês. Irmãos, olha só o que o Evangelho está revelando para nós, que nós, por sermos servos de Deus e andarmos em obediência ao Senhor, nada vai se sobrepor a nós, nada vai nos parar. Deus vai colocar prostrado aos nossos pés. E eu encerro dizendo: eu coloquei uma porta aberta. É Jesus dizendo: eles não estão expulsando vocês das sinagogas? Eles não estão impedindo vocês de entrarem nas sinagogas? Fica tranquilo. Eis que eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Jesus dizendo: eles podem até fechar a porta aí embaixo, mas a porta aqui de cima que eu abri para vocês, ninguém pode fechar. Bendito seja Deus. Se coloque de pé. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, o povo do Senhor, adorando o Senhor. Pai, que o Senhor continue nos fortalecendo, Senhor, nos ajudando, nos dando graça, Pai, nos habilitando, ó Deus, para cumprir a Tua missão enquanto aqui estivermos. Pai, que o Senhor nos ajude a manter a nossa fé fortalecida, Pai, e aqueles que têm pouca força, Senhor, ajuda eles para que não neguem o Teu nome, Senhor, porque o Senhor já tem uma porta aberta e essa porta não será fechada. Pai, nós pedimos ao Senhor que nesta noite esta realidade ela venha se cumprir na vida de todos aqui, que todos nós possamos, ó Pai, naquele dia chegar lá e entrar pela porta, no nome de Jesus. Deus abençoe.